Bom, turminha, vamos lá. Nós vamos para a nossa aula de hoje, onde nós vamos agora na segunda aula de matemática falar a respeito da divisão, que nós já começamos falando lá na outra aula, onde nós vimos, né, o exemplo que a Pro deu junto com a Melissa, certo? Então vamos lá. A divisão, gente, a divisão ela vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar aí, no caso, tá? Com a separação e com os conceitos que nós já havíamos visto anteriormente. Então, olha lá. Divisão, mas o que será isso? Então, a divisão, nós vamos rever, igual nós vimos das outras operações matemáticas aí, os termos, tá? Então, nos termos da divisão, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aí o dividendo, que é o número que eu vou dividir, tenho o divisor, que é em quantas vezes eu divido, ou a ideia que a Pro falou que vocês têm que ter, quantas vezes cabe. Nós temos o resto que sempre vai vir embaixo aqui do dividendo e que ele pode ser igual ou maior do que zero, mas nunca ser maior do que o divisor que eu tenho aqui. E o quociente, que é o resultado da minha divisão, ok? Então, olha o que nós temos aí, né? Falando ainda a respeito da divisão. A divisão, ela dá para nós a seguinte ideia de distribuição, repartir, medir, compartilhar, separar, dividir, parcelar e principalmente a ideia que a Pro falou para vocês, do quantas vezes cabe. É essa ideia que a gente vai ter na nossa apostila do ano e quando nós formos trabalhar as demais formas ou demais algoritmos que nós temos na divisão, é exatamente dessa forma que a gente vai pensar. A questão do quantas vezes cabe, ok? Então, vamos lá para mais exemplos. Então, a divisão é a operação matemática. A divisão, ela permite para nós, repartir, como nós vimos, elementos de um conjunto ou uma unidade numa determinada quantidade de partes iguais, ok? Que é o que a gente pretende. Quando a gente vai dividir um número, quando a gente vai dividir elementos ou até um alimento, quando você vai dividir, compartilhar com as pessoas, a gente sempre espera que fique nas partes iguais, ok? Então, olha lá o que nós temos aí. Aqui, nessa distribuição que nós temos algumas divisões que a Pro trouxe para vocês, como exemplos de divisões em conjuntos, certo? Então, nessas divisões por conjuntos, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter nessas divisões. Exemplo, primeiro aqui, nós temos 3 vasos para dividir 9 rosas. Como que eu faço essa divisão? Eu vou trazendo uma rosa de cada vez para cada vaso e vou distribuindo igualmente até eu ter a quantidade total de vasos aqui, correto? Então, o que eu vou ter? Uma rosa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos o que então? Nós vamos ter, 3 rosas para cada vaso, ok? Depois, aqui eu tenho 8 brigadeiros para serem colocados em 2 bandejas diferentes. 2, lembra o que para nós que a Pro já ensinou? Metade. Então, eu vou pôr metade para cada lado, ou seja, vou fazer o mesmo processo das flores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter exatamente, 4 brigadeiros em cada bandeja. Aqui, os lápis, igual o exemplo que a Pro deu, junto com a Melissa, com a minha secretária da divisão de hoje. Então, nós temos o seguinte aqui, nós temos 15 lápis para cada caixa. Vamos fazer a distribuição também,
1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. Logo, eu vou ter em cada caixa 5 lápis, ok? Aqui nas maçãs, a mesma coisa. Eu vou para o piquenique, vou levar as maçãs. Então, eu vou também pegar a metade delas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou ter, então, 6 maçãs em cada cesta. Pelos conjuntos, nós temos a ideia, então, da divisão, ok? Olha lá um outro caso. Do mesmo modo que a Pro ensinou para vocês, que na multiplicação nós temos palavras que indicam a quantidade a ser feita, aqui na divisão também. Quando eu falo em partes, o número que vem antes é a quantidade que eu vou dividir. Então, nesse caso, ó, quando eu falo a terça parte, é o mesmo que eu dividir por 3. Então, como eu faço isso? Lembra quando nós vimos a configuração retangular, onde nós fazemos a multiplicação de linhas por colunas e onde nós também vimos lá, na hora de repartir, que nós temos a quantidade, qual é a linguagem matemática? Então, na divisão, como que nós dividíamos? Tantos quadrados, tantas cores, lembra que nós já vimos isso? Aqui é igual, ó. Se eu quero a terça parte, eu tenho 3 linhas, então eu vou formar 3 grupos. Assim, um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Ou seja, a terça parte dos morangos são 6 morangos. Do mesmo modo, olha aqui nas abóboras, metade. Metade é o mesmo que dividir por 2. Se eu tenho 4 linhas, eu vou fazer, então, 2 grupos, 2 linhas para cada grupo, ok? Novamente, ó, aqui eu quero a quarta parte das borboletas. Se eu quero a quarta parte, é a mesma coisa que eu dividir em 4. Fácil, eu já tenho 4 linhas. Então, ó, uma parte, 2, 3 e 4 partes, certo? Os picolés, assim como as abóboras, eu quero metade. Se eu tenho 4 linhas com 4 picolés, metade vão ser 8 picolés em cada grupo, certo? Aqui eu tenho a terça parte dos cachorrinhos, igual aqui no nosso primeiro exemplo. 3 linhas, terça parte, vou dividir em 3 grupos. 3 grupos com 4 cachorrinhos, ok? Então, a terça parte de 12 são 4. As bolas, a mesma coisa, eu quero apenas 1/4 das bolas. Então, eu divido em 4 grupos com a mesma quantidade e vou ter aqui, ó, 1/4 de bolas, que são 5 bolinhas, ok? Olha lá, gente, assim é bem mais fácil, né? Viu como é fácil? Agora, atenção para mais essas dicas que a Pro vai trazer para vocês, para não ficar nenhuma dúvida na divisão e nós ficarmos, ó, craques em mais essa conta aí, mais essa operação matemática. Vamos lá? Aqui, nós vamos assistir agora, então, um vídeo para ver como que funciona na prática essa questão da divisão. Nesse caso, olha o exemplo que eles deram, né? O nosso amiguinho aqui, o Arthur, ele tem 4 carrinhos e ele quer dividir com o Lorenzo e com o Vitor. O que ele fez? Ele foi dando, ó, deu o carrinho vermelho para o Lorenzo, um carrinho amarelo para ele também e deu um carrinho azul para o Vitor e um carrinho verde. Então, ó, 4 carrinhos divididos por 2 amigos, 2 carrinhos para cada um. Mas vamos lá ver o nosso vídeo então, turminha? Vamos lá que a Pro vai compartilhar com vocês aí esse vídeo que é muito legal. Esse canal onde nós temos o vídeo, ele é um canal
que nós trabalhamos com ele. Ele traz muitas informações, tá? Várias informações aí bem interessantes. E vocês podem acessar aí esse canal, que é um canal que eles trabalham com vários temas, não somente a divisão, eles trabalham com várias coisas. Então, o canal chama-se Vídeos Educativos para Crianças, ok? Vamos lá assistir? Eu preciso que vocês me ajudem a formar os times para os torneios. Vão se realizar durante este ano. Quantos grupos nós temos que formar? Em total, são 24 alunos. Eu acho que poderíamos formar 4 grupos, entre meninos e meninas. Cada um deve ter a mesma quantidade de pessoas. Pois cada grupo vai ter 5 ou 6 meninos. Explique para nós como você calculou cada grupo. Fiz 4 círculos. Cada círculo é um grupo. Depois desenhei 24 rostos. Cada rosto é um aluno. E depois, o que você fez? Fui colocando de um em um rosto dentro de cada círculo, até que ficaram todos os rostos dentro dos grupos, pondo em cada grupo a mesma quantidade de rostos, como disse a professora. Depois, é só contar a quantidade de rostos que você tem dentro de cada grupo e pronto. Cada grupo está formado por 6 alunos. Muito bem. Devo parabenizar vocês. Acabam de resolver o problema da divisão. Dividiram 24 meninos em 4 grupos. A cada grupo correspondem 6 meninos. Podemos fazer outro? Devemos dividir 12 doces entre 3 amigos. Quantos doces eu vou dar a cada um? 12 doces. Primeiro faço 12 traços e depois vou riscando cada 3. Pois vamos dar 4 doces para cada. Perfeito. Vocês já sabem resolver problemas com divisão. Parabéns. Quantas figurinhas você tem? 25. Bom, você tem que dividir essas 25 figurinhas entre 5 amigas. Como você pode calcular quantas vai dar a cada uma? Posso fazer 5 pilhas, como fizemos na escola. Bom, comece a distribuir. Vou colocando uma figurinha em cada pilha. Você o está fazendo muito bem, Lu. Pronto, já coloquei uma em cada pilha. Agora, coloco outra e assim continuo até acabar com todas. Ótimo, Lu. Você já sabe quanto corresponde a cada uma? Já. Devo dar 5 para cada uma. Bom, o que você acaba de fazer é distribuir ou dividir 25 figurinhas entre 5 meninas. E a cada uma delas lhe correspondem 5 figurinhas. Ah, então distribuir e dividir são a mesma coisa. São. Muito bem, Lu. Ei, inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Olha lá, turminha. Então aí vocês viram, né? Tudo que a gente viu e aprendeu com esse pessoalzinho aí do canal do Vídeo Educativo para Criança. Agora nós vamos continuar aqui com as nossas explicações a respeito da divisão. Vamos lá então. Depois do nosso vídeo, olha o que nós temos. Mas como que nós fazemos a divisão? Pessoal, a divisão nós também temos a forma da divisão armada. E ela é um pouquinho diferente das outras continhas que nós temos aí. Como que funciona o processo da divisão? E que a Pro quer dar um recado já para todos vocês, tá? Nós vamos fazer a divisão, nós vamos aprender pelo método longo. Nós temos o método curto e temos mais outros algoritmos para estar treinando. Na apostila 3, no finalzinho dela e na apostila 4, nós trabalharemos com a divisão. Porém, o que a Pro quer pedir para vocês é o seguinte: quando nós formos trabalhar, façam exatamente como a Pro está ensinando, para vocês treinarem e pegarem todo o processo da divisão. Às vezes, quando a gente está fazendo a lição de casa, o papai ou a mamãe, que já são craques na divisão, já conhecem, porque não mudou o modo como ela é feita, mas eles já estão acostumados muitas vezes pelo treino a fazer de cabeça essa divisão. Então, eles vão tentar ajudar vocês e vão ver se sobrar um restinho. Não vamos pôr a vírgula, gente, não. Divisão com vírgula vocês não trabalham nesse momento. É lá para frente, bem lá para frente. Por enquanto, nada disso, tá? Então, a Pro vai colocar para vocês a explicação de como nós fazemos a divisão.
Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. E eu quero pedir para vocês o seguinte, que vocês imprimam esse anexo aqui que a Pro vai deixar disponível aí na área do aluno de vocês e colhem no caderno, porque aqui é o passo a passo da divisão e a gente consegue verificar aí, tá? O que a gente precisa. Então, aqui a gente tem o seguinte, sempre que eu vou começar a divisão, eu coloco esse sinalzinho, que é a chave, ela indica a divisão na conta armada. Eu coloco o número que eu quero dividir e a quantidade de vezes que eu vou dividir esse número. Ou seja, eu vou ver quantas vezes o 3 cabe dentro do 72. Então, aqui nós vamos fazendo número por número. Então, primeiro, verifique se o primeiro número à esquerda, o primeiro número, é maior ou igual ao número da chave. Se ele for maior ou igual, ele não precisa se juntar com o próximo número que vem logo atrás dele, ou seja, o número da direita. Nesse caso, o 7 é maior do que o 3, então nós conseguimos dividir o 7 por 3. Aí o que eu faço? Eu vou lá na tabuada, vou lá procurar qual é a multiplicação que chega mais próximo do resultado 7 ou que dá 7. Nós sabemos que na tabuada do 3 nós não temos o resultado 7 e que o número mais próximo, ó, é o 6. Ou seja, 3 vezes 2 igual a 6. Então, nós colocamos o número aqui na chave e vamos lembrar a multiplicação, ó. 3 vezes o 2 e colocamos embaixo do 7 o produto para subtrair, então. 7 menos 6 sobrou 1. Olha a importância de se gravar como se faz a subtração. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o número 2. Ele vai baixar aqui. Então, nós temos 12. Vou de novo lá na tabuada do 3 e vejo quantas vezes o 3 cabe dentro do 12. E eu sei que é 4. 4 vezes 3, então, ó, dá 12. E coloco aqui para subtrair. Zerou, acabou a minha conta. Ou, se sobrar qualquer resto menor do que um divisor, eu também paro. Eu só vou continuar se o resto que tiver aqui for maior e for possível eu dividir ainda, ok? Então, olha lá, turminha, nós vamos treinar bastante divisões desse tipo e a Pro traz uma outra informação. Toda vez que uma divisão terminar em 0, que não sobrar nada, nós dizemos que é uma divisão exata, porque o resto é 0. Agora, quando sobrar qualquer valor diferente de 0, a gente fala que a divisão ela é não exata, ok? Vamos lá, então. Na lição de casa de vocês, vocês vão treinar essas divisões, ok? Vão copiar do jeito que está aqui, só que nós não vamos armar como no exemplo que a Pro colocou. Nessa primeira bateria de exercícios, nós faremos por conjuntos, com a seguinte regra. Todo número que for maior do que 30, nós não vamos desenhar. Aí nós vamos procurar na tabuada que eu tenho para saber qual é a multiplicação que dá o resultado, certo? Então, nós vamos fazer assim, turma. Olha o exemplo. Realizaremos essas divisões fazendo os elementos e separando em grupos conforme fizemos em aula, ok? Então, assim, eu dei o exemplo do 20 dividido por 4. Então, nós vamos usar o divisor para representar o número de linhas que eu vou fazer. Assim, eu vou desenhar, então, 1, 2, 3, 4 linhas. Ó, divido por 4, faço 4 linhas. E eu vou distribuir o 20 nessas 4 linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Continuo do lado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Distribuir igualmente, então eu já vou fazer o quê? Vou contar quantos corações ficou em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. Ou seja, formamos, 4 grupos com 5 corações em cada um. Portanto, em 20 cabem 4 grupos de 5, ok? Então, é assim que nós faremos. Em casa, vamos realizar as atividades com capricho. Lembrando que a Pro vai deixar disponível para vocês em forma de arquivo essa explicação da divisão pelo método longo, o arquivo das atividades de casa e o exemplo que a Pro quer que vocês façam para resolver as lições, ok? Certo, turminha? Amanhã a gente continua com a nossa aula fazendo as correções de divisão, ok? Beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus e amanhã a gente se fala. Até lá!